E com as intensas ondas de massa polar que nós estamos enfrentando em vários estados, é necessário redobrar os cuidados com a saúde dos idosos. A queda brusca das temperaturas aumentam os riscos à saúde dessa população. E é sobre o assunto que conversamos aqui no TJ Aparecida com o Dr. Felipe Weck, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite do TJ. Olá, bom dia. Imagina, obrigado a vocês. Aí é sempre um prazer falar sobre temas de saúde, principalmente nos idosos. Doutor, a gente já começa perguntando, né? Quais são os principais riscos à saúde dos idosos durante essas ondas de frio intenso que nós estamos enfrentando em vários estados do Brasil? Não, o principal ponto de atenção, né, é a parte que a gente vai falar da hipotermia, né? Então, quando a temperatura corporal ela cai muito, né? Isso pode prejudicar aí, principalmente o metabolismo do nosso organismo. Então, o principal ponto de atenção, né, é ficar atento para não ficar exposto a temperaturas frias de maneira muito excessiva. E aí, um ponto de atenção em relação ao idoso é que, às vezes, o mecanismo de regulação ou de termorregulação do idoso pode ser um pouco mais lentificado e ele pode demorar um pouquinho mais para perceber, né, que ele está em uma temperatura abaixo do ideal. Tá? Esse é um ponto de atenção. E outro ponto de atenção é que, geralmente, o frio, ele realmente pode predispor à descompensação de algumas doenças, principalmente as respiratórias, tá? E, além disso, muitas vezes a gente tem que ficar atento, porque no frio a gente acaba ficando, muitas vezes, em ambientes mais fechados, né, com menos circulação de ar, o que pode aí também predispor à circulação de vírus, ou aumento da circulação de vírus, e aí predispor lá os famosos resfriados aí, que tanto acometem a população nessa época do ano. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida a falar de um assunto tão importante. A gente costuma dizer, né, doutor, que a pele do idoso ela é mais fininha, né? Portanto, requer mais cuidados especiais durante o inverno. Como manter essa pele hidratada e protegida, doutor? Quais são as recomendações? Perfeito, né? Às vezes costuma ressecar muito a pele, né? A boca, né? A pele começa a rachar, começa a incomodar. Então, pontos de atenção aí, né? O banho, né? Não pode ser muito quente. Tá? Então, a gente sabe que no frio a gente gosta de tomar aquele banho quente, mas não pode ser muito quente, porque senão pode, além de queimar a pele, ou ressecar demais, tá bom? Segundo ponto, manter a pele protegida, né? Então, aquelas áreas lá que são mais sensíveis, então, se possível, tiver muito frio, usar uma luva, né? Proteger um pouco, ou colocar um gorro, proteger os pés, né? Que são as áreas aí mais sensíveis, muitas vezes, às extremidades, tá? Segundo ponto é manter aí a hidratação da pele. E aí a dica é o uso, talvez, de hidratantes e tudo mais, mas aqueles hidratantes simples, hidratantes neutros, né, que servem ali para lubrificar um pouquinho a pele e evitar esse ressecamento. Outro ponto de atenção é o sabonete, né, usar aqueles sabonetes neutros, sabonetes, né, de uso, vamos dizer assim, doméstico mesmo, nada de sabonetes muito especiais ou que ressequem muito a pele, porque senão vai predispor aí alguma lesão de pele no frio. Doutor, um outro ponto, né, que chama muita atenção também, que o frio pode afetar a pressão arterial dos idosos. E que cuidados a gente deve tomar nesse momento desse frio intenso? O frio, ele geralmente tende a fazer um mecanismo que a gente chama vasoconstrição, tá? O que é importante a gente saber disso é que ele tende a aumentar a pressão mesmo dos idosos, tá? Assim como no calor a pressão tende a ficar mais baixa, no inverno a pressão tende a ficar mais alta. Então é super importante a gente, claro, não interromper o nosso tratamento, né? O remédio, ele ajuda a bloquear esses mecanismos, né, que o frio causa de aumento de pressão, tá bom? Caprichar, principalmente na dieta, então, às vezes, se a gente for tomar uma sopa, alguma coisa para esquentar, cuidado com o sal, tá? Que é aquele, né, alimento que faz subir muito a pressão, tá bom? E realmente monitorar a pressão, né? Ficar lá, medir uma vez por dia, ver se está tudo bem, exatamente porque se tiver algum mecanismo aí dando sinais de descontrole, aí é bom uma avaliação médica para a gente ver se precisa de algum ajuste medicamentoso. Doutor, agora é importante a gente destacar o seguinte: é seguro manter atividades físicas ao ar livre durante essas massas polares, dias de mais frio? Quais são as recomendações específicas, né? Porque a pessoa também não vai deixar de fazer totalmente a atividade física, que é importante para a própria saúde, né? O exercício físico é sempre solução, né? O que a gente não pode é usar o frio como desculpa, né? Mas a gente tem que ter alguns pontos de atenção, né? Então, evitar aqueles momentos do frio muito intenso, né? Então, poxa, às vezes 7 da manhã, tá lá 9 graus, se a gente puder esperar um pouquinho para fazer num momento que a temperatura estiver melhor, é o ideal, tá bom?
ou fazer em ambientes mais aquecidos, né? Então ambientes fechados, né? Ambientes que têm menos exposição à temperatura mais baixa, tá? E também sempre estar protegido, né? Então, assim, muitas vezes a gente começa a atividade um pouquinho mais protegido, conforme esquenta, né? A gente vai, né, tirando o agasalho, tirando algumas coisas, acabou a atividade, né? Não vamos deixar o corpo esfriar, né? Já vamos se proteger novamente. Então, atenção, assim, ao passo a passo do exercício, mas, assim, não podemos usar o frio como desculpa para não fazer o exercício. O exercício, de maneira geral, faz bem, vamos dizer, para a maioria da população. Doutor, quais são as orientações da Sociedade Brasileira de Geriatria para os familiares e também os cuidadores de idosos nesse período mais frio? Tá, eu acho que é importante começar com uma orientação muito bacana, tá? Assim, a gente falou um pouquinho que no inverno, no período frio, tem um aumento de algumas doenças respiratórias, então, primeira recomendação, vacinação, tá? Então, se a gente deixar o nosso idoso vacinado, ele fica mais protegido, tá? Então, essa, sim, é uma orientação mandatória, tá bom? E depois esses pontos de atenção, né? Então, mais uma vez, o idoso, muitas vezes, ele tem lá aquele mecanismo de termorregulação um pouquinho mais identificado. Então, a gente ficar atento para ver se o idoso está protegido adequadamente, né? Então, se ele está bem coberto e tudo mais, principalmente aqueles idosos, muitas vezes mais acamados, ou que tem alguma dificuldade de comunicação, a gente está super atento a esses idosos, tá bom? Essa é uma recomendação super importante. Eu acho que o cuidado com a pele, né? Então, da gente não expor esse idoso, tá bom? E, mais uma vez, manter os tratamentos regulares, tá? Para a gente não deixar nenhuma doença que muitas vezes tende a descompensar no frio, a gente não dá nenhuma brecha para ela acontecer. Como a gente faz isso? Mantendo os tratamentos adequados e regulares. Doutor, quero agradecer muito todas essas orientações para a gente poder passar por esse inverno, né, que ainda nem começou, a gente passar de uma forma bem saudável, principalmente para os nossos idosos que necessitam dessa atenção toda especial. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite e assim, educação em saúde é o trabalho aí que a gente sempre tem que fazer, né, conscientizar a população para que a gente consiga ter a população cada vez mais saudável. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite.